Imagine que duas pessoas tenham a mesma renda, mas ao longo de 10 ou 20 anos, uma delas conquista a independência financeira, enquanto a outra continua estagnada. Como isso é possível? O que separa essas duas pessoas? Neste vídeo vou te mostrar 3 erros que parecem pequenos, mas podem travar o seu futuro financeiro. Também vou te explicar como evitar esses erros e garantir uma vida financeira mais segura e tranquila. Erro 1. Inflação do estilo de vida. Uma das maiores armadilhas financeiras é deixar seus gastos crescerem na mesma proporção que sua renda. Ao ganhar um aumento ou uma renda extra, muita gente sente que precisa aproveitar mais, trocando de carro, comprando eletrônicos novos ou fazendo viagens caras. No curto prazo, isso parece justo, afinal, foi conquistado com seu trabalho, mas ao longo prazo, pode ser um grande obstáculo para construir riqueza. Não é raro ver pessoas com bons salários vivendo apertadas, porque gastam mais do que deveriam para sustentar um estilo de vida que demonstra um sucesso. Parcelam tudo, compram imóveis maiores do que precisam e acumulam dívidas com coisas que não geram valor real. Isso não é um problema de quanto se ganha, mas de como se administra o que se ganha. Para mudar isso, é preciso gastar menos do que se ganha e investir a diferença. Construir riqueza não depende apenas de ganhar mais dinheiro, mas de criar um estilo de vida sustentável, priorizando o futuro. O segredo é a disciplina. Deixar de lado o impulso de impressionar os outros e focar no que realmente importa. Com esse foco, qualquer pessoa pode alcançar a tranquilidade financeira e garantir um futuro mais seguro. Erro 2. Excesso de dívidas. Viver endividado é como tentar encher um balde furado. Por mais que você ganhe, o dinheiro sempre some. Cartões de créditos e financiamentos criam a ilusão de que é possível ter tudo agora, mas acaba comprometendo sua capacidade de construir riqueza no futuro. Imagine duas pessoas com rendas parecidas, Ana e Bruno, ambos ganhando R$4.000 líquidos por mês. Ana tem uma dívida de R$10.000 com juros mensais de 2%. Para quitá-la em um ano, ela precisa destinar cerca de R$945 por mês. Isso reduz drasticamente sua capacidade de economizar ou investir. Enquanto isso, Bruno, sem dívidas, investe o mesmo valor mensalmente em um título de renda fixa com rendimento médio de 11% ao ano. Em 12 meses, Bruno acumula R$11.900, que continuará crescendo ao longo do tempo graças aos juros compostos. Se olharmos para os próximos 30 anos, enquanto Ana ainda luta para equilibrar suas finanças, os R$11.900 de Bruno pode ultrapassar os R$270.000 sem nenhum aporte adicional. Esse exemplo mostra como as dívidas não apenas limitam suas possibilidades hoje, mas também comprometem seu futuro financeiro. Priorizar a eliminação de dívidas e evitar financiamentos desnecessários são passos essenciais para conquistar a estabilidade e a independência financeira. Erro 3. Falta de monitoramento. É muito fácil perder o controle dos gastos sem perceber as consequências disso. Muitas pessoas vivem com a pressão constante de manter as contas em dia, e não ter noção do que está saindo da sua conta pode ser um erro fatal. Sem monitoramento, você pode acabar vivendo sempre no aperto, dependendo de empréstimos, cheque especial e do limite do cartão de crédito para quebrar um galho. O problema é que os cartões de crédito se tornam muitas vezes a principal causa desse desequilíbrio financeiro. Usá-los tem um efeito psicológico poderoso. Como o dinheiro não sai fisicamente da sua carteira, o pagamento parece menos doloroso. Isso leva muitas pessoas a gastar mais do que realmente podem. Além disso, quando pagamos com cartão, nosso cérebro associa a compra a uma sensação de recompensa. Esse comportamento impulsivo faz com que o consumo aumente. Já quando usamos dinheiro vivo, sentimos um desconforto maior ao entregar as cédulas, o que nos faz repensar se realmente precisamos daquela compra. Infelizmente, aqui no Brasil, o uso de dinheiro em espécie é um risco adicional, por causa da violência e da insegurança. A falta de segurança nas ruas, somada ao medo de ser assaltado, acaba tornando o dinheiro vivo uma opção pouco viável para muitas pessoas. A grande questão é que se você não tem clareza para onde está indo o seu dinheiro, fica muito mais fácil perder o controle. Para evitar isso, uma solução simples é começar a monitorar seus gastos. Você pode usar planilhas no Excel ou Google Sheets, ou até mesmo um aplicativo de finanças como o Dinheiro Meu, por exemplo. Se preferir algo mais manual, pode até usar o caderno. O importante é anotar tudo,
categorizar seus gastos e estabelecer limites para cada categoria. Assim, fica mais fácil visualizar onde está gastando mais e corrigir o rumo antes que a situação se torne insustentável. No final, a chave para ter uma vida financeira equilibrada não está em quanto você ganha, mas como administra seu dinheiro e o quanto consegue economizar. Esses são os 3 erros comuns que as pessoas que vivem no aperto costumam cometer: inflação do estilo de vida, excesso de dívidas e falta de monitoramento. Agora vamos falar sobre 3 hábitos que levam à riqueza. Hábito 1. Investir cedo. Vamos imaginar 2 colegas de trabalho com o mesmo cargo, Pedro e João, ambos com uma renda mensal líquida de R$4.000. Quando Pedro fez 20 anos, ele resolveu poupar e investir 20% do que ganhava, ou seja, R$800 todo mês. Ele fez isso por 10 anos, com uma rentabilidade média de 10% ao ano. Aos 30 anos, ele decidiu parar de colocar mais dinheiro, mas deixou o que já tinha investido e não retirou nada. Além disso, ele fez questão de reinvestir os rendimentos. João, por outro lado, preferiu curtir o momento durante esses 10 anos gastando tudo o que ganhava. Só aos 30 anos percebeu que precisava organizar sua vida. A partir daí, ele começou a poupar e investir os mesmos R$800 por mês, com a mesma rentabilidade de 10% em média ao ano, e manteve isso até os 65 anos. Quem você acha que acumulou mais dinheiro aos 65 anos? Pedro ou João? Aos 65 anos, João acumulou R$2.719.032, um ótimo valor, fruto de disciplina durante 35 anos. Porém, Pedro chegou aos 65 anos com impressionantes R$4.493.329. Mesmo investindo apenas por 10 anos parte da sua renda, ele acumulou quase o dobro de João. Mas como isso aconteceu? Pedro investiu somente 96 mil do seu bolso ao longo de 10 anos, enquanto João precisou investir R$336 mil ao longo de 35 anos. A diferença é o tempo aliado aos juros compostos. Na verdade, o dinheiro de Pedro ficou rendendo por 45 anos, enquanto o de João teve 35 anos para crescer. Começar cedo é uma vantagem poderosa. Não é preciso sacrificar tudo, mas usar parte do que ganha para investir faz uma diferença enorme no longo prazo. Hábito 2. Pagar a si mesmo primeiro. Você já reparou que o governo nunca espera você pagar o imposto de renda? O INSS também não. Antes mesmo de você ver o seu salário completo, eles já retiram a parte deles na fonte. Antigamente não era assim. O governo confiava que as pessoas pagariam depois, mas muitos não faziam isso. Para garantir sua fatia, ele mudou as regras. A lógica é clara. Se deixar para depois, o dinheiro desaparece. E você deve fazer o mesmo com suas finanças pessoais. Assim que sua renda cair na conta, transfira imediatamente pelo menos 10% para sua conta de investimento. O ideal seria entre 20% e 30%, mas isso depende da sua realidade. O importante é priorizar sua segurança financeira antes de gastar. Hábito 3. Focar em ativos. Pessoas que acumulam riqueza sabem investir no que geram valor ao longo do tempo: ações, imóveis, fundos imobiliários ou negócios próprios. Ações pagam dividendos. Imóveis e fundos imobiliários geram renda com aluguéis. Esses ganhos podem ser reinvestidos para ampliar seu patrimônio. Já passivos como carros apenas consomem dinheiro. Um carro desvaloriza e, se financiado, custa ainda mais com juros. É um péssimo negócio. 2 pessoas com a mesma renda podem ter destinos financeiramente bem diferentes. Quem gasta com itens que depreciam tende a acumular pouco, enquanto quem investe em ativos que valorizam, como ações e fundos imobiliários, constrói um futuro mais seguro. A psicologia do dinheiro. Agora que discutimos os hábitos que impactam o futuro financeiro, é importante entender a psicologia por trás do dinheiro. A relação entre finanças pessoais e a psicologia é mais próxima do que imaginamos, e a forma como encaramos o dinheiro pode ser a chave para o nosso futuro financeiro. Vamos novamente imaginar 2 pessoas com a mesma renda. A primeira, com uma mentalidade de escassez, vive com medo de não ter o suficiente, mesmo quando o que possui é razoável. Ela evita investir, temendo perder o que já conquistou. Esse comportamento não é à toa. Muitos brasileiros carregam a memória do confisco da poupança em 1990, durante o governo Collor, quando milhares de pessoas viram suas economias serem tomadas pelo governo.
Essa experiência gerou um trauma financeiro que perdura até hoje. O medo de perder o dinheiro, combinado com a desconfiança nas instituições financeiras, faz com que muitos prefiram esconder o dinheiro em casa, sem considerar a possibilidade de fazer esse capital crescer. Isso reflete um ciclo de insegurança que é difícil de romper. Em contraste, a pessoa com uma mentalidade de abundância vê o dinheiro como uma ferramenta para aumentar sua liberdade. Ao invés de ser dominado pelo medo da perda, ela entende que, ao investir, seu dinheiro pode trabalhar ao seu favor. Essa pessoa sabe que abrir mão de alguns pequenos luxos no presente, como jantar fora ou alguns supérfluos, é uma forma de investir no futuro. E com o tempo, essa mentalidade vai trazendo frutos, mais segurança financeira, mais oportunidades e a chance de alcançar a independência financeira que muitos acham inatingível. Por fim, eu gosto de uma citação do livro A Psicologia Financeira, que diz que poupar e investir tem mais a ver com a mentalidade do que com o tamanho do salário. É claro que para alguém que só ganha um salário mínimo e tem 5 filhos para sustentar, não tem como investir, a menos que consiga aumentar sua renda. Já para um Cristiano Ronaldo da vida, que ganha R$1 milhão por dia, não vai faltar dinheiro. Mas essa ideia do livro A Psicologia Financeira não está falando de extremos. O ponto é que, independentemente do que você ganha, a mentalidade é o fator que define o seu sucesso financeiro. Se você gostou desse vídeo, certamente vai gostar de ver esses vídeos que estão sendo sugeridos aqui. Até logo!